Fala, galerinha, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que vocês estejam bem, vocês e as suas famílias. Estamos ainda aí, né, passando por um momento difícil em relação à pandemia, mas o nosso ensino remoto emergencial continua. Vamos seguindo aqui com as nossas aulas. Vamos tentar manter o foco nesse momento tão complicado, não é mesmo? Que a gente consiga aí cuidar da nossa saúde, da saúde da nossa família e, ao mesmo tempo, que a gente possa se dedicar aqui às nossas aulas, não é mesmo? Saudade de todos, de todas, né? Saudade do nosso convívio dentro da escola, na sala de aula, do nosso convívio social como um todo, não é mesmo? Mas a gente ainda vai ter que esperar mais um pouquinho para voltar a se encontrar. Enquanto isso, enquanto a gente ainda não se encontra, vamos seguindo aqui nas nossas aulas gravadas e a gente vai para o final da apostila de Sociologia. A minha última aula foi uma aula de Filo e agora a gente vai para o final da apostila de Sociologia. Tá? Estou achando aqui para vocês. São as duas últimas aulas. Já vou até abrir aqui. Deixa eu colocar aqui nos nossos slides. Tá aí, pronto. Aqui no cantinho. Nós vamos para as aulas 35 e 36. O tema Movimentos Sociais e Revolução, na página de número 66. Tá? Então, quer dizer que nas próximas aulas a gente vai usar a apostila nova, que no caso é a apostila número 4. Enquanto isso, a gente termina aqui a apostila 3. Tá? Bom, essa é uma aula bacana, uma aula curiosa, tem muitas coisas atuais. Eu queria, inclusive, já deixar bem evidente aqui para vocês que nessa primeira parte da aula eu vou definir o que são os movimentos sociais, tá? A gente vai ver alguns dos tipos dos movimentos sociais e a gente para falando do movimento operário. Beleza? Depois, na próxima aula, a gente vai ver o que é a revolução, que vai dar exemplos de revoluções. Nós veremos revoluções que foram feitas tanto pelos ideais liberais, né, que seriam ideais à direita, como também revoluções que foram feitas pelos ideais da esquerda, né, revoluções de caráter socialista. Bom, sempre ali no começo das nossas aulas, vocês lembram que existe um para debater, uma provocação, e aqui ela está bem interessante, né, bem quente, aliás. Eu projetei aqui e vou ler com vocês. Olha só. Em sua autobiografia intelectual, A Lanterna na Popa, o economista brasileiro Roberto Campos, que nasceu em 1917 e morreu em 2001, escreveu: quem não é socialista, né, de esquerda, aos 20 anos não tem coração. E quem assim permanece aos 40 anos não tem imaginação. Então, é engraçado porque ele coloca ali na juventude uma pessoa teria ali comportamentos mais à esquerda, né? Só que conforme ela vai amadurecendo, ela iria se distanciando desse comportamento, tá? A segunda frase, você vai ver que ela se relaciona muito a essa primeira. Essa provocativa frase alude a uma declaração do ex-chanceler da Alemanha Ocidental, Willy Brandt, que nasceu em 1913 e morreu em 1992. Lembrando, vocês vão ver isso com o Marcelo, provavelmente no final desse semestre, que a parte da Alemanha Ocidental é a parte da Alemanha capitalista, tá bom? A Alemanha que era muito influenciada ali pelos Estados Unidos, influenciada pela França, pela Inglaterra, enquanto a Alemanha Oriental seria a Alemanha socialista.
Aí diz assim, ó, quem aos 20 anos não é comunista não tem coração. E quem assim permanece aos 40 anos não tem inteligência. Então é engraçado, né? Ele está fazendo uma crítica muito mais explícita, né? Às pessoas que, quando estão na idade adulta, se elas continuam de esquerda, continuam socialistas, elas seriam burras, né? Seriam ignorantes. Então, veja bem, genericamente, o socialismo e o comunismo são manifestações de uma ideologia de esquerda que busca modificar a estrutura capitalista, criando uma sociedade mais justa do ponto de vista socioeconômico. Né? Nós já falamos sobre isso. A ideia é acabar com o capitalismo e criando uma sociedade que proporcione uma igualdade. Tá? Por exemplo, uma sociedade que não vai ter propriedade privada, a gente vai socializar os meios de produção. Comunistas e socialistas, muitas vezes, acreditam que a melhor maneira de chegar ao poder é pela via revolucionária. Ou seja, né, eles vão tomar o poder criando uma revolução, mesmo que essa revolução use da violência, como aconteceu, por exemplo, na Revolução Russa. O poeta e dramaturgo romântico francês Victor Hugo, nascido em 1802 e morto em 1885, em Miscelânea de Literatura e Filosofia, tem uma célebre máxima sobre a noção de revolução. Então, vamos ver o que o Victor Hugo diz sobre revolução. As revoluções são iniciadas por homens que fazem as circunstâncias e terminadas por homens que fazem os acontecimentos. Tá? Ou seja, né, a revolução ela se inicia por pessoas que conseguem criar condições para ela e quem as termina são aqueles homens que fazem os acontecimentos, ou seja, realizam as grandes mudanças. Né? Essa é uma possível interpretação da frase. Aí eu deixo a tua subjetividade livre para que vocês interpretem da maneira como vocês quiserem. É claro, né? Sempre com uma base aí, não fugindo muito do que está dentro do texto. Com base no que foi dito, analise as frases de Roberto Campos e de Willy Brandt, comparando-as com a de Victor Hugo. Tá? Como a ideia de revolução é apresentada nessa comparação, os autores concordam ou discordam entre si quanto à postura dos indivíduos perante as mudanças radicais na sociedade capitalista? Bom, galera, na parte do Willy Brandt e do Roberto Campos, a gente tem uma crítica àqueles que continuam, por exemplo, acreditando no socialismo. Né? Então, nas rupturas históricas revolucionárias. Daí, na frase do Victor Hugo, de que elas são iniciadas por homens que fazem as circunstâncias e terminadas por homens que fazem os acontecimentos, naturalmente a gente tem uma valorização do ideal de revolução, tá? Fortalecendo, né? Tá? Tornando vivo o ideal revolucionário. Tá? Mas, por favor, fiquem à vontade aí para vocês fazerem as suas próprias interpretações. Eu estou dando um norte, estou dando uma ideia aqui para abrir a mente de vocês para que vocês façam as respostas. Bom, para começar a nossa discussão aqui, em relação aos conceitos, nós temos movimentos sociais e classe operária. Tá? Acho que é muito interessante que você já saiba uma definição de movimento social, porque isso vira e mexe aparece no vestibular. Não me esqueço de uma prova da UEL, segunda fase, alguns anos atrás, que ela pediu na lata, defina o movimento social. Tá? Então, veja aqui que eu vou ter uma definição, digamos que um pouco mais ampla aqui no começo, mas a partir dela a gente vai conseguir criar coisas mais simples. Então, vamos lá. Ó. Como é que a gente define? Movimentos sociais são mobilizações coletivas, vou grifar aqui palavras-chave, fundadas num conjunto de valores comuns e destinada a definir as formas de ação social, além de influir na manutenção ou mudança de uma dada situação. Tá?
Então, veja, para que eu tenha um movimento social, eu preciso ter um grupo. Então, não é algo individual. Então, pertence a uma coletividade. Tá? Possui valores em comum. Então, eles comungam de mesmas ideias. Tá? Eles tomam certas atitudes para realizar alguma mudança ou a manutenção de algo. Então, sempre que você for definir, pense nisso. Tá? O grupo é a coletividade que tem tem ideias em comum, tá? E uma plataforma de luta para chegar a um determinado objetivo, seja esse objetivo, ele pode ser tanto para manter algo que já existe ou então para modificá-lo, tá? A gente vai dar vários exemplos aí para que vocês possam se situar perante os movimentos sociais atuais. Bom, ao longo da história, os movimentos sociais que mais tiveram expressão foram aqueles que possuíam um caráter revolucionário. Tá? E veja que aí eu não preciso ser necessariamente um ponto de vista de esquerda. Né? Por exemplo, Martin Luther King fez um movimento revolucionário lá nos Estados Unidos. E o Martin Luther King ele não estava ali ligado a nenhum movimento de uma revolução socialista. Tá? Mas ele queria fazer uma revolução racial nos Estados Unidos, digamos assim. E é bem interessante que, apesar de muitos desses movimentos sociais se relacionarem a grupos que são marginalizados, grupos que são excluídos, as lideranças desses movimentos, elas são de pessoas que possuem uma ascendência diferente. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu posso ter um movimento popular, mas as lideranças desse movimento não necessariamente são lideranças que vêm dos grupos marginalizados, podem ser pessoas de fora que incorporaram as ideias de luta, ou seja, passaram a ter solidariedade com o próprio movimento e ajudaram e colaboraram na sua construção. Tá? Quais são as características dessas pessoas que lideram esses movimentos, né, que se juntam para conseguir criar um grande movimento social com características revolucionárias? Eu vou contar para vocês já quais são os movimentos que aparecem aqui, tá? Bom, quando a gente olha para os movimentos de maior expressão, tá, e que tem aí um caráter revolucionário, a gente percebe que essa galera, eles não são aí totalmente marginalizados, né? Uma galera que não é analfabeta, não é uma galera alheia ao sistema. Esse pessoal já tem uma noção, digamos que uma experiência de luta, um conhecimento histórico. Então, veja, né? Em geral, esse pessoal já tem alguma experiência de participação em algum movimento e conhecimento de métodos de luta. O que significa isso? O cara já sabe o que ele deve fazer para adquirir o seu objetivo. Então, vou te dar um exemplo. O Martin Luther King, lá no movimento pelos direitos civis, na década de 60, o Martin Luther King ele tinha grande conhecimento da luta do Mahatma Gandhi. E o Gandhi, eu acho que vocês já viram essa matéria esse ano, ou estão para ver, ele vai ter um tipo de luta que é baseado na desobediência civil. Então, vamos descobrir a lei. Era uma resistência pacífica, não era pegar em armas. Entendeu? Recursos de organização que provém de vínculos comunitários ou associativos. Quer dizer que eles vão receber auxílio, pode ser auxílio em dinheiro, pode ser em armas, tá? Pode ser de ideias, de outros grupos que apoiam o movimento. Entendeu? Domínio de interesses comuns no grupo social. Quer dizer que essa pessoa ela consegue dialogar com uma coletividade e nesse diálogo ela consegue trazer coisas para dentro do movimento, tá? Mostrar que existem similaridades, mostrar que o movimento ele soma com a sociedade, o movimento agrega para a sociedade.
A apostila, ela traz alguns exemplos aqui. Por exemplo, o momento de Canudos, aqui a Guerra de Canudos, nós tínhamos uma grande liderança, que era o Antônio Conselheiro, você deve ter estudado também esse assunto esse ano, tá? E o movimento sertanejo, assim como era o movimento do contestado lá no sul, muito parecido, com uma grande liderança, no caso, o conselheiro na Bahia, né, em Canudos, e o José Maria, tá aí o João Maria, lá na região do contestado, pessoas que tinham ideais messiânicos, eram messias, né, eram lideranças cristãs, tá, que conseguiam um grande magnetismo social dentro da população, ou seja, atraíam muito a população, né, tinha muito carisma. Aqui a gente vê um movimento das ligas camponesas, que defendia a reforma agrária. Aí essa galera aqui falava em reforma agrária na lei ou na marra. Ou seja, ou faz pela lei ou faz pela força. Já é um caráter revolucionário muito mais forte, né? Muito mais evidente. E aqui, um movimento muito atual, que é o Occupy Wall Street. É um movimento contra o avanço dos ideais neoliberais, que na visão dessas pessoas, desses norte-americanos, acabam promovendo muito desemprego, precarização do trabalho, aumento de miséria. Então, Occupy Wall Street, né, vê que Wall Street, o centro financeiro do mundo, ou um dos centros financeiros do mundo, acaba sendo um local responsável pela disseminação de uma economia que não é uma economia que proporciona inclusão, mas uma economia de exclusão. Vocês estão vendo hoje o Black Lives Matter, né? O Black Lives Matter ele tem várias lideranças, ele soma com esportistas, atores, atrizes, políticos, pessoas que já vêm, são negros e até brancos, mas que são pessoas que têm uma condição de vida e de status muito superior à da maioria da população. Tá? E a gente sabe que lá nos Estados Unidos a miséria ela atinge principalmente a população negra e a população de imigrantes. Tá? Então, é interessante perceber que essas lideranças elas já têm um conhecimento de luta, né? Elas já têm recursos, conhecimento para organizar o movimento para que ele atinja os seus objetivos. Quando a gente olha para os tipos de mobilização, ou seja, né, como que esses movimentos eles se definem, como que eles organizam a sua luta dentro da sociedade. Olha os tipos de movimentos que nós temos. Nós temos os movimentos reivindicativos, que querem mudanças de normas, de funções, de processos de destinação de recursos da sociedade. Por exemplo, né, movimentos pró-educação, movimentos que defendem aí mudanças educacionais, aumento de verbas para a educação, aumento de salário de professores. Movimentos políticos, eles querem influir, né, influenciar nas modalidades de acesso aos canais de participação política. Então, por exemplo, eu posso ter aqui um movimento que vai defender a criação de um plebiscito para que a população decida diretamente sobre algo da sociedade brasileira. Ou no passado, um movimento que defendia o voto das mulheres, o voto dos analfabetos. E daí os movimentos de classe, que querem subverter a ordem social e transformar o modo de produção e as relações de classe. Aí eu tenho, por exemplo, um movimento operário, principalmente no passado, quando ele defendia ideais revolucionários, ele tinha a ideia de romper com o sistema capitalista e criar um socialismo. Tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento desse movimento operário. Por que o movimento operário aparece aqui? Porque olhando na história, eu até coloco aqui, ó, nós temos os trabalhadores, Despertai, tá? É uma litografia colorida do meu xará, Vladimir Alexandrovich Serov. Você percebe aqui que a arte ela reflete muito desse movimento operário, porque de fato é um movimento que lutou muito ao longo do tempo por mudanças de caráter do trabalho. Tá? E por que esse movimento ele ganhou muita força?
porque com o advento da industrialização, com a expansão da industrialização, nós tivemos uma nova realidade social, uma nova realidade econômica, né, com a fábrica, a vida mudou completamente e as relações de trabalho foram muito modificadas. A gente sabe que no início da Revolução Industrial, a situação de trabalho é muito difícil. As longas jornadas, temas repetitivos, baixos salários, trabalho infantil e tal. Então, esse movimento operário, ele foi lutando por melhorias dentro da sociedade capitalista, dentro das relações de trabalho. Sempre pressupondo que, se você participa de um movimento operário, sempre há a pressuposição de que há uma opressão e um abuso exercido pelo capital, ou seja, exercido pelas relações capitalistas. E também se pressupõe uma divisão da sociedade industrial em classes sociais, ou seja, nos donos de meios de produção e naqueles que vendem a sua força de trabalho, né? Então, a burguesia e o proletariado. Então, veja que hoje, esse movimento operário ele se realiza por meio de partidos, de sindicatos, de cooperativas, de associações de massa. Tá? E eu tenho uma definição do Norberto Bobbio, um grande intelectual italiano, que ele coloca a definição da seguinte maneira do movimento operário. Conjunto dos fatos políticos e organizacionais relacionados com a vida política, ideológica e social da classe operária, ou, mas em geral, do trabalho. Tem como primeira condição a subsistência de um proletariado industrial, isto é, de um conjunto de homens que baseiam sua existência econômica no trabalho assalariado, estando privados da posse dos meios de produção e oposição aos quais se encontram os detentores desses meios, isto é, o capital. Então, essa organização, um grupo de pessoas que, para conseguir sobreviver, essas pessoas são privadas dos meios de produção, elas se organizam para melhorar a sua condição de vida. Então, eu vou gravar aqui 2 vídeos para não ficar muito longo, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre esse movimento operário e vou fazer um exercício da nossa aula. Beleza? Então, fica ligado que daqui a pouco eu continuo o próximo vídeo. Até já!